se inicia novos episódios, mas a geometria analítica não abandona a galera, né? Não. Falamos desde o começo que a unidade 2 ia ser baseada em geometria analítica, então é assim mesmo. Então toma geometria analítica. Pega! De todos os lados. Já passamos pelo ponto, passamos pela reta, já fizemos estudos com ponto e a reta, chegamos na circunferência, fizemos circunferência com reta, com ponto, circunferência com circunferência. Vixe. O negócio é bom. O negócio é osso. E agora a gente vai, né, fazer um novo conceito com vocês, vamos trabalhar as cônicas. E essas cônicas, o nome já diz, né, cônica, mas o nome diz o quê, né? Acho que eles não sabem. O nome já diz, é uma cônica. Ah, então O nome já diz o quê? Não disse nada. O bom que aqui a gente se diverte. A diversão é garantida. Alegria agora é amanhã. Agora é amanhã. Alegria agora e depois de amanhã. Bora ver que nós estamos na aula 31 e a gente inicia dessa forma. Vamos lá, professor Sami, vamos junto com a gente? Então, na geometria analítica, na parte 1 de cônicas, a gente vai entender esse processo, como funciona. Na parte introdutória, lógico, né? A gente vai dar uma introdução, a gente reconhece as formas e, claro, já começamos a trabalhar uma delas, que é a parábola. Vamos de habilidades. Compreender as equações da circunferência. Agora já foi. Já foi. Da elipse, da hipérbole e da parábola. Chegaremos lá, né? Muita calma nessa hora, a gente vai visualizar todas elas, uma por uma, cada aula aí, tá certo? E claro, vamos de oferecimento da aula de hoje. Qual é a escola? E aí? Aqui tá meio distante, né? Ao longe, mas é uma escola, zona rural, do estado de Rondônia, onde a mediação tecnológica chega ao conhecimento aos alunos através das nossas aulas, né? Aqui é um campo, será? Um terrão? Sei não. Que Qual é a escola de hoje? Onde fica? Não boa sabe? pergunta. Boa pergunta. Qual o nome? Também não sabe? Então vamos descobrir agora. A escola de hoje é a escola Juscelino Kubitschek, extensão da escola Plácido de Castro, município de Jaru. Ah, eu pensei que era Juscelino Kubitschek. É que escola Juscelino não falta, né? Tem escola Juscelino para todo lado. Então, a escola Juscelino, no município de Jaru, é a nossa homenageada de hoje, né? Então, aquele abraço aos professores presenciais e um beijo no coração dos alunos do terceirão, tá, gente? Sintam-se abraçados, acarinhados por nós. E a gente, toda vez que a gente fala o nome de uma escola aqui, a gente se enche de alegria poder estar um pouquinho mais próximo, conectados com vocês. Simbora? Simbora. Temos hoje muita coisa para estudar, vai ter quiz, tem vídeo, tem tudo mais. Então a gente começa assim na parte 1 de cônicas. Vamos à introdução. Então vamos conversar um pouquinho aqui. O que vocês aí entendem por cônica? Bom, deve ser alguma coisa parecida com cone. Com cone, né? É. Tem que ser, ué. Tem que ser. Cônica. Tem a ver com cone. Verdade. Chapéus de aniversário. E aí, será que tem a ver com cone? Tem mesmo, tem tudo a ver com cone e isso a gente vai mostrar para vocês. As seções cônicas, elas são seções que são cortes feitos em um cone. E aí você vai ver a diferença de uma para outra, tá bom? Olha lá então, vamos começar a nossa introdução falando o que é as cônicas. Cônicas é a título da obra em que o matemático e astrônomo grego Apolônio de Pérgamo apresenta o mais completo estudo das curvas obtidas de cortes em cones. E aí é importante nós lembrarmos o seguinte, nós fizemos uma aula do Enem em que nós falamos de um corte numa pirâmide de base quadrada, só que foi um corte feito de maneira reta. Quando eu corto de maneira reta, eu tenho de origem uma figura igual à da base, certo? Certo. E agora, quando eu faço cortes não mais iguais... Inclinados. Né, eu faço cortes perpendiculares ali, inclinados. Então vamos conhecer cada um, olha que legal, né? Então, com base em um cone, a gente vai fazer secções, vai cortar esse cone de determinadas maneiras, né? Determinadas posições, e isso vai gerar as cônicas. Uma delas a gente estudou com muita propriedade na nossa temporada anterior, que é a circunferência. Então aí nesse ponto foi feito um corte paralelo à base. Beleza. E aí forma uma figura igual à da base. Que é a circunferência. Beleza. Depois a gente teve um cortezinho um pouco mais inclinadinho
quadradinho ali, onde gera uma elipse. Olha que bacana, né? Na sequência, a gente tem a nossa querida e famosa parábola e finalizando a hipérbole. Vamos junto com eles aqui e vamos mostrar essa construção para vocês entenderem melhor, né? Então, a circunferência, a gente estudou já na nossa temporada anterior, ela é um corte feito paralelo à base, por isso que fica igual à base. Mas a elipse não é uma circunferência também? Não, a elipse está mais achatadinha, porque eu fiz o corte ali na diagonal e aí ficou meio que oval nas pontas. Então não é circunferência. Ah, não. Então é bem oval mesmo, né? O nome já diz meio oval, assim, a elipse. E aí a gente também vai estudar, né? Onde a elipse, né? Temos a elipse muito na física, né? Sim, sim. Não, tem até um grande físico aí, matemático também, por sinal, todo matemático geralmente é físico também. Ou é astrônomo, que fez lá uns estudos legais com relação às órbitas dos planetas e tal. Vamos ver, vamos ver. Essa daqui eu já estudei, eu lembro que essa daqui, ó. A parábola? Ixi, primeiro ano, né? Grau. Primeiro ano a gente estuda parábola, não é pouco não. E a hipérbole pode ser um pouquinho mais desconhecida de vocês, mas também parte de um corte seccionado num cone, né? Então, quando a gente tem a hipérbole, tem algumas também situações, cada uma tem as suas equações, a equação da circunferência a gente já aprendeu, mas a gente vai aprender as demais também, tá? Continuando então, vamos lá? Agora que a gente conseguiu visualizar, né, todas elas dentro de um cone, a gente vai falar um pouquinho para vocês de como isso aconteceu. No início, os matemáticos estudavam essas elegantes curvas sem maiores preocupações com aplicações práticas. Então, olha só que interessante. Era estudado, mas não tinha muita aplicação prática. Mas, ao longo do tempo, inúmeras descobertas importantes estavam ligadas às secções cônicas. Secções, vocês sabem, são cortes, aos cortes cônicos. E aqui vai mostrando já, né, a circunferência, a elipse, aí a parábola e a hipérbole, né? Tá. E agora, dois exemplos clássicos são... No caso aqui, nós temos já um grande matemático e físico, né, Galilei, que observou a questão do lançamento de objetos. Então, olha só o que ele descobriu. A descoberta de Galileu Galilei, que em 1604 percebeu que um projétil que era lançado horizontalmente do topo de uma torre tinha uma trajetória em forma de parábola, que, se considerando atuantes apenas as forças da gravidade. E aqui é interessante porque podemos ressaltar também, né, por exemplo, uma das grandes, como é que a gente pode colocar assim, os grandes entraves na hora de mandar mantimentos na guerra para os nossos soldados. Nossos, que eu falo assim no geral. Eles mandavam um avião com mantimento e quando estava passando por cima de onde estavam os soldados, eles soltavam o mantimento. Só que esse mantimento não caía em linha reta, ele caía fazendo uma parábola. Então, geralmente caía longe, às vezes caía já no inimigo, no mar. E aí o inimigo chegava e olhava, mantimento, vamos guardar tal. Então, isso foi questão de que, temos que estudar, então uma coisa está errada aí. Estudo, né? E aí começaram a fazer o quê? Largar antes do tempo para, na hora de fazer a trajetória, chegar no devido ponto, né? No ponto correto, né? Então, a gente já começa a visualizar aí, né, algumas situações que envolvem a matemática na parte prática, né? E envolvendo essa parte de cônicas aí, porque a parábola é um tipo, né? É uma das cônicas. Tá certo? Beleza. Vamos lá, continuando. Então, Copérnico, Kepler, Halley e Newton fizeram uso das suas configurações para explicar fenômenos físicos, como as trajetórias dos planetas em forma de elipse. Ficou fora, né? Tem hora que desloca, né? Pois é. Olha aqui com a gente, então. Então, esses astrólogos, não sei bem de definir, mas eles já estudavam a questão da órbita, né, em forma de elipse. Então, quando a gente vê a parte de planetas circulando ao redor, né, a gente já vê que é elíptico esse movimento, né? E é interessante que eles só foram, assim, passados para frente em 1600, ou seja, depois de uma revolução industrial. Por quê? Porque antes
tinha toda aquela questão do Estado, da igreja, aquele monopólio que existia, de que se eu pensasse o contrário, eu seria considerado um bruxo, não sei o quê. E eles, estudiosos, não queriam, né, deixar perder muita coisa, eles foram guardando algumas informações. Aí, naquele momento de explosão ali, de desenvolvimento, eles jogaram várias ideias legais, que eles já sabiam bem antes, mas que por medo, tal, com aquele detalhezinho importante da história. E aí pode depois na história pegar e analisar esse fato. Na história tem a questão das bruxas, né? Queimando as bruxas, Joana d'Arc, e outros estudiosos que foram queimados por serem considerados bruxos. Matemática é física, matemática é história, matemática é filosofia. Tudo. A matemática é tudo, galera. Vamos avançando o assunto aí, então, agora, falando um pouquinho mais, então, né, da matemática aplicada. Vamos reconhecer formas agora. E aí, vem cá com a gente para reconhecer as formas. A gente acredita que vocês têm condição de já saber se é elipse, se é parábola, se é hipérbole. Por favor, né? Olha Acho que só. já, né? O corte reto é cone. É um cone. O corte reto é uma circunferência, meio inclinada, assim, meio oval, é uma elipse. Né? Então você vai lembrando, aí tem a parábola e a hipérbole. A parábola e a hipérbole são meio que parecidos. Mas vocês vão conseguir identificar a diferença. Qual é a melhor maneira da gente instigar o conhecimento de vocês? Aqui, ó. O nosso quiz. Então lá vem pergunta e a gente espera as respostas. Solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz! Eu adoro a hora do quiz, mas essa voz não é minha, tá? Não? Não, essa não. Não, eu faço alguns barulhinhos aqui, mas essa voz não é minha. E aí, a hora do quiz! Então, a gente vai perguntar para vocês se vocês vão reconhecendo, né, algumas formas aí e vão entendendo melhor já como funciona, porque estamos na parte de introdução do assunto. Vamos lá? Então, pergunta de número 1. A trajetória de um projétil em queda livre é um arco de parábola, elipse, hipérbole ou circunferência. Na verdade, já falamos, né? Já. Falamos. Então, agora é só para quem ficou atento, quem prestou atenção, não erra essa, não. Para ficar bem mais fácil, nós temos um nome, Galileu Galilei. Galileu Galilei. E aí, a trajetória de um projétil em queda livre é uma parábola, é uma elipse, é uma hipérbole ou é uma circunferência? O que vocês acham? Não, tá muito fácil. Muito fácil, né? Muito fácil. Galileu Galilei já disse que quando nós temos um projétil fazendo uma trajetória, isso gera uma parábola. Alternativa de a letra A. Vamos mostrar para eles? Vamos, né? Fácil. Olha lá. Olha lá. Hello, motor. E aí? O objeto subiu, queda livre, caiu. Faz uma parábola. Parábola. Beleza? Fácil, né? Tem então, mais um já... Tem mais um cliquezinho. Vou de novo agora. De novo. Vamos de pergunta número 2 e a gente continua reconhecendo as formas. Olha lá. Na pergunta de número 2 diz que... O gráfico que relaciona a pressão e volume de um gás à temperatura constante é um ramo de... Cara, essa daqui é só para quem sabe química. Porque quem não sabe química não vai lembrar como que é o gráfico. Então vamos ajudar, se apertar vai aparecer a resposta já, não é? Só vai lembrar quem sabe física, química. Quem não sabe, quem não lembra de química não vai conseguir acertar isso daí nunca. E aí, um gráfico que relaciona a pressão com volume Isso. de um gás a uma temperatura constante. Mesma temperatura. É um ramo de... Será que é uma parábola? Acho que não, hein? Não, a parábola não, né? A parábola É uma circunferência? circunferência, tem circunferência lá? Se a galera não sabe, a galera... Chuta. Chuta bem chutadinho. Vamos ver. Vamos por Bom, a eliminatório. circunferência sabe que não é, parábola também não. Também não. Então tá ali, elipse ou hipérbole? Isso. O que é elipse mesmo? A elipse é um corte no cone. É um... E a hipérbole?
Também é um corte. Pronto, você ajudou muito agora. Ficou muito fácil agora. Né? Vocês entenderam? Os dois são cortes do cone. Vamos à resposta, então? Vamos. Dole 1, dole 2, dole 3. É uma hipérbole, olha E lá. olha só o grande problema aí, ó. Se nós não lembrássemos dessa equação, e aí é um detalhe importante, porque o Enem cobra esse tipo de gráfico, ele cobra esse tipo de gráfico e vocês precisam conhecer. Não precisa nem tu riscar, é só dar um cliquezinho. Bicho chato. Muito bem, olha aí, né? Então a gente consegue ver claramente que é uma hipérbole. Se você lembra do gráfico. Se não lembra, você não vai conseguir ver. É verdade. E aí é química. Aí é com a professora Sabrina e o professor Almeida. Almeida. Vamos de pergunta número 3, porque a galera tá ainda se arranjando ainda, se conectando. Pergunta de número 3, os planetas. Os planetas giram em torno do Sol em uma trajetória cuja forma é uma. Agora ficou fácil demais. Umas estão de graça e outras estão mais caras um pouquinho, não é? Uma estão mais cara. Essa aí tá mais de graça, eu acho. Tá né? de graça. Os planetas giram em torno do Sol em uma trajetória, uma órbita, cuja forma é uma Parábola? hipérbole. Elipse, hipérbole ou circunferência? Ah, a gente já mostrou também, né? Eu acho que essa aí tá muito tranquila. Vamos à resposta? Vamos junto com vocês? E claro, né? A gente falou de órbita de planetas em formato elíptico, né? Então, a resposta é elipse. Muito A bem. elipse parece uma circunferência mais ovalzinha, né? Mais achatada. Olha lá. Olha lá, mais um clique. Mais um clique. Muito bem. Isso. Né? Olha lá, mais um clique. Então, na órbita dos planetas, a gente tem um formato elíptico. Vamos à pergunta de número 4, olha lá. Na pergunta de número 4, reconhecendo as formas, vamos vendo. Associando a figura a seguir a uma das cônicas citadas, temos... Aí a figura não vai aparecer para vocês. Não, mas a gente tem que mostrar para eles, tá aí, ó. tá? Então, olha aí, é porque o surgir tá ao contrário. Primeiro tem que vir as figuras para depois a resposta final, tá? Então, quando você associa essa figura aí a uma das cônicas, qual que você imagina que seja? Aí, no caso, a gente já está mostrando a resposta para vocês e falando que seria uma parábola. Muito bem, né? Uma parábola aqui, ó. Então, essa parábola é uma das cônicas. Vamos de pergunta número 5, beleza? Aí tem que aí também, ó. Do mesmo jeito, né? A gente vai ter que Surgiu mostrar a errado. figura, porque o formato, então, né? A forma do nosso querido líquido aqui dentro do copo, ó. É um formato elíptico, né? Então, quando a gente tem um copo com líquido e a gente inclina ele, o líquido lá dentro do copo faz um formato elíptico também. Que pena, né? Então, o surgir veio ao contrário aí, a gente teve que mostrar a resposta para vocês. Mas o objetivo desse quiz, né, era mais a gente reconhecer as formas. Por quê? Nas aulas seguintes, a gente vai estudar uma por uma. As suas equações, as suas características, definições e tudo mais. Mas antes, a gente precisa reconhecer, saber quem é quem, para ficar mais fácil de trabalhar e mais fácil de fazer aí a parte matemática mesmo da coisa, né, os cálculos. Então, por isso que a gente fez esse quiz, para vocês identificarem aí as figuras. Certo? Beleza, certinho. Então, vamos à frente, né? Vamos lá? E agora? Agora vamos falar um pouquinho de cada, olha lá. Circunferências, parábolas, hipérboles e elipses são as chamadas curvas cônicas. Olha lá, todas elas bonitinhas ali, ó. E essas, né, curvas cônicas, todas são resultados, como nós já falamos, de cortes feitos no cônio. Temos ali a parábola lá em cima, bonitinha, olha lá. Observem que a parábola se parece um pouquinho com a hipérbole, só que a hipérbole é mais retinha, não é? Mais ali um cortezinho mais reto no cônio. A elipse é quase que uma parábola, só que completa, uma volta completa, não é? Um giro completo ali, ó, um giro ovalzinho. Ovalzinho, né? E a hipérbole é porque ela pega uma parte de embaixo e outra parte em cima. Então, vocês vão ver, quando a gente estudar a aula própria de hipérbole, você vai ver direitinho a representação dela no gráfico, né? Graficamente.
Então vamos começar falando de parábola, né? Dentro delas a gente escolheu começar com a parábola, por quê? Porque a parábola nós vamos estar no processo de rever e reconhecer. A parábola foi estudada lá no primeiro ano, quando a gente estudou a função quadrática, né? E a gente viu que era, tem até a paródia também, né? Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Então, quando a gente fala de função quadrática, a gente fala de parábola. E a parábola é conhecida de vocês, que na verdade a gente começa no 9º ano a estudar a parábola, né? Aprofunda no primeirão e depois agora no terceiro a gente faz esse estudo mais na parte da geometria analítica com ela também. Então a gente começa com ela porque ela já é velha conhecida de vocês, né? Beleza. Certo? Então vamos lá. Avançando aqui então, falando da parábola, olha lá. Lembra do estudo da parábola? E aí? A gente estudou muito bem isso no primeiro ano, né? Então, olha aqui, como a gente estudou isso no primeiro ano, ficou fácil, né? Tá mais tranquilo? Só que aí a gente vai trazer um vídeo para vocês que vai fazer vocês recordarem melhor ainda. Olha lá. Oi, tudo bem? Todos os dias você nos encontra aqui nesse mesmo canal, mesmo estando a poucos metros ou milhares de quilômetros longe deste estúdio de transmissão. Isso só é possível por causa daquela antena ali, ó. Você já deve ter visto alguma parecida, as antenas parabólicas. Ela capta o som e as imagens e concentra tudo em um único ponto responsável por transmitir essa aula até você. E pode até parecer um detalhe, mas é a forma dessas antenas que garante esse efeito. A curvatura parabólica que vem da parábola matemática. A parábola ela tem uma relação entre uma curva e uma reta, em que essa curva ela é cortada em 2 pontos, tendo nesse corte um vértice e também um foco. Isso é uma parábola. Ela pode também apresentar de várias outras formas, tendo como máximo, né, quando ela é invertida, para cima, e como mínimo para baixo. Aí pode-se citar alguns exemplos, como o chute de um goleiro para cima, de uma bola, um arremesso de uma bola de basquete, também uma antena parabólica. E você nem imagina, mas as parábolas estão presentes nos lugares onde a gente passa no nosso dia a dia. Você pode até me perguntar, o que eu estou fazendo aqui no meio de tantos carros? É que aqui tem um bom exemplo para você. Tá vendo esses modelos diferentes de faróis de carro? Apesar de serem diferentes, eles possuem formato e funcionamento parabólico. Pois é, olha aí, a gente viu várias situações onde a parábola está inserida, né? E o melhor de tudo é que nós já estudamos a parábola, já sabemos direitinho da parábola, mas na aplicação dela, nós vamos ver agora o seguinte, como que vai funcionar essa questão de distribuição. E eu gostei muito da antena parabólica, porque é o seguinte, se um dia você mexer na antena parabólica da sua casa, fique sabendo que você vai perder o sinal de transmissão. Pode ser o melhor canal que você assinou lá, a melhor operadora que você assinou. O técnico vai lá e regula a antena, certinho. As nossas antenas são reguladas, né, frequentemente. De vez em quando, o nosso professor responsável, que por sinal vocês devem ter tido aula com ele, né, o professor Alex, ele sempre está indo aí nas escolas para estar regulando essa questão da antena, né, o foco, tal, essa distância focal, o vértice, o centro, alinhando tudo direitinho com o satélite. Esses elementos que a gente vai estudar agora pela geometria analítica não tinham sido estudados antes. Então, essa questão de foco, né? Distância focal. Isso. Antes nós tínhamos, Láudia, vértice. Os 2 pontos, que são as raízes, o vértice da função, que é o x-vértice, com cavidade, com cavidade para cima, para baixo. Isso é do primeiro ano. No terceiro ano, vamos ver esse alinhamento da parábola já com esses outros detalhezinhos importantes, com esses outros nomes importantes. Isso mesmo. Então, segue o fluxo, vamos lá, para frente. Olha lá, então, se a gente fala da parábola, a gente é uma das cônicas, né? E a gente define, então, a parábola sendo o quê? Sendo o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa D, chamada de reta diretriz, e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamado de
foco. Eita, nós! Aí Nossa esse Senhora. texto aqui é quase uma poesia matemática, mas a galera ficou toda confusa, né? Então, a parábola agora, a gente chama ela de um lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente, ou seja, equidistante. Né? Equidistante. Se dista igualmente, equidistante. De uma reta fixa D, chamada de diretriz. E de um ponto fixo F, que é chamado de foco, tá? Que não pertence a essa reta, não pertence à diretriz. E isso a gente vai ver melhor quando a gente tem uma imagem, né? Facilita. Vamos lá? Vamos ver agora os elementos da parábola? Olha lá, temos uma reta chamada de diretriz. Temos um F, que é o foco não pertencente a essa reta. Beleza. Beleza? Temos aí uma distância, né? Que depois vocês vão analisar isso melhor. O vértice da parábola. Tudo isso é dado por elementos. Então, F. Quem é F? F é o foco da parábola. Ah, então Fzinho aqui é o meu foco. Quem é a minha diretriz? É o meu Dzinho, a minha reta, né? Aquela reta que dista do foco. O foco não faz parte dessa reta. Quem é o Vzinho? O Vzinho é o vértice da parábola, aquele ponto que nós calculamos lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano a gente achava o X vértice e Y vértice, né? Verdade. Quem é o D grande agora, o D maiúsculo? O D grande é o eixo de simetria, é aquele que divide, não é, em dois pedaços iguais. A parte crescente da parte decrescente, né? Isso. E quem é o FD? O FD, que a gente chama, vai ser o parâmetro da parábola, ou seja, a distância, né, do foco até a diretriz. Essa distância do foco até a diretriz a gente chama de parâmetro, é o FD, tá certo? Beleza. E melhor do que ficar na teoria é a prática. Então, olha como funciona quando o plano cruza um cone, as várias possibilidades para formar uma parábola. Vamos ver aqui, é um GIF, né? Bem legal, bem movimentado. Então, a gente tem aí, várias formas, né, da gente cortar um cone e ter parábolas. Então, assim, olha, veja como que um plano seccionando um cone, de várias maneiras a gente pode obter parábolas de tamanhos diferentes, enfim, né? Olha lá, legal, né? Isso. Observe que o plano vai cortando, e plano você já sabe, né? O plano é aquela regiãozinha ali retangular. Ele vai cortando o cone em vários pontos. Ele é paralelo com a geratriz, né? Isso. Ai, quem é a geratriz, pelo amor de Deus? Geratriz é aquela reta aqui, ó. Ao ladinho, né? É paralelo Isso, essa com... curvazinha que tem aqui, ó, que nós não podemos chamar de... como é que eles chamam? De aresta. Por quê? Porque a aresta é uma redondo. reta, que é um corpo redondo, é oval. Uhum. Então, como não tem aresta, tem a geratriz, que é essa reta curva aqui do lado, que não é reta. E aqui a gente não está cortando um cone só, a gente está cortando dois, né? Então, é um cone e um cone circular, reto, e embaixo é outro. Perfeito. Tá bom? E aí temos mais uma imagem aqui, olha lá. Se um plano secciona o cone quando está inclinado ao mesmo que o lado do cone, né? O que a gente está falando de geratriz, né? Paralelo à geratriz. Isso. Então, a seção é uma parábola. Essa é a diferença da parábola para hipérbole que vocês vão ver lá na frente. Perfeito. Então, vamos lá no slide para mostrar para vocês direitinho. Olha lá, ele é paralelo com a geratriz. Ou seja, a geratriz é essa linha imaginária, né? Porque como a gente tem um corpo redondo, a gente não tem uma reta ali para chamar de aresta. É uma linha imaginária que a gente fala que é a geratriz do cone. E quando esse corte é feito paralelo, aí sim é gerada uma parábola, tá? Quando a gente secciona dessa forma, é que a gente tem a representação de uma parábola no corte, tá bom? Legal? Beleza. Então, a gente deu início, na verdade, né, do assunto da parábola, porque na próxima aula a gente vai continuar. A gente só mostrou alguns elementos aqui para vocês, né, alguns detalhezinhos, e a gente deu aquele pontapé inicial. Mas na aula que vem a gente conversa mais sobre a parábola, porque ela tem mais características e ela tem mais a contribuir aí com a geometria analítica. E é até interessante lembrar que nós falamos aqui que já foi estudada lá no primeiro ano. Mas isso não nos impede de lembrar a vocês que, se já foi estudada, quer dizer que ela traz uma bagagem. Que bagagem, professor? Uai, eu tenho lá o formato da função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O A determina se a parábola está para cima ou para baixo, né? Se é crescente ou decrescente.
o delta vai determinar as raízes, eu tenho que saber usar o delta. Numa situação que eu tenho que construir a parábola, eu tenho que achar o delta, tenho que achar o x1, x2, através da fórmula de Bhaskara. Eu tenho que saber quem são os vértices. Se ele me dá uma questão de parábola e não me disse quem é o vértice, o que eu faço? Eu descubro o vértice usando a fórmula. Então, eu preciso ter esse desenrolar, esse remeleixo de cintura, esse jogo de cintura, para poder chegar na resposta. Mas vocês não vão nem falar. Já foi estudado. Se já foi estudado, terceiro ano tem que estar atento. Né? Nós fizemos uma... Não, o terceiro não teve revisão da parte do segundo grau, né? Equação, nada, não. Teve as quatro primeiras aulas, ou 6 primeiras aulas. Eu sabia que vocês já sabiam. Sim. Teve, sim, senhor. E vamos de brincando com os números, é hora daquele raciocínio lógico que a gente sempre está perguntando para vocês. E a pergunta de hoje é um teste de raciocínio. Qual é o ditado popular? É você. É tu. Né? Sabia essa, professor Sâmio? Eu não entendi a resposta, né? Eu acho que é... Faz assim. Sei. Assim, faz assim. Faz assim, ó. Né? Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. E aí, qual é o ditado popular? Tá muito fácil, né? Porque às vezes a aula já é numa pegada assim tão geometria analítica que a gente decide facilitar no raciocínio lógico. Mas esses testes de ditado popular contribuem aí para você desenvolver a lógica da coisa, porque vocês viram que nas questões do Enem é isso que aborda, tá certo? E aí, só um detalhe interessante foi que pela montagem do surgimento dos slides, nós perdemos um pouquinho o quiz, né? do quiz. Mas é importante que vocês depois olhem um pouquinho as figuras e já fiquem atentos a alguns detalhes, alguns encaixes que a matemática faz com outras disciplinas. Por exemplo, quando ele falou lá sobre a questão da transformação na química. Transformação em que se mantém, que muda a pressão e o volume e se mantém constante a temperatura, ou se mantém constante o volume e muda a temperatura e pressão. Vocês têm que ter esse desenvolvimento todo da química, da física com a matemática. Por quê? Porque às vezes não cai na matemática essa questão, mas cai na química. Aí você fala assim, mas eu não estudei isso em química. Não, mas é matemática e está lá na química. Caiu uma questão de física Geografia. o ano passado que falava sobre um troféu que ficou numa prateleira e queria saber a pressão desse troféu na prateleira. E para calcular a pressão dele, eu tinha que saber calcular o volume desse troféu. O volume é a área da base vezes a altura. E a própria questão falou, faça não sei o que, use como se a base fosse um quadrado. Então já Era foi só pegar a área da base, que é o quadrado, vezes a altura. Aí tem o volume. E esse volume deu pressão, quer dizer, é uma questão de física. Mas só e como aquela que a gente colocou de geografia, né? A parte do planeta lá, um raio do planeta, e aí era uma equação da circunferência, Isso. né? Então, assim, a gente vê que é tudo conectado, gente. Não tem nada solto, não tem nada sozinho, tá tudo ligado. A gente que precisa cada vez mais, né? E na parte do estudo, fazer esse link de uma coisa com a outra, porque as áreas de conhecimento, elas se cruzam. Né? A matemática mesmo, ela é uma área considerada sozinha, né? Mas ao mesmo tempo está o tempo todo ligada com as demais, contribuindo, fazendo parte, não adianta. Ela é sozinha, mas ela é meio que, se você olhar, ela é meio que borsal, né? Porque ela coloca assim, matemática e suas tecnologias. Aí sim, hein? Ela não está, tipo assim, matemática. Não, é matemática e suas tecnologias. Tipo assim, ela já tem um mundo tecnológico todinho só dela. Que envolve, né? Então, beleza. Agora, claro, né? A gente volta daqui a pouco com revisão dessa aula, mas aí eles estão se perguntando, mas que atividade de sala vai ter numa aula dessa, que foi só de reconhecimento de formas? Não, calma. Nós falamos de foco, falamos de diretriz, falamos de mesma distância dos dois lados, falamos de distância do foco à diretriz. Então aguarde e confira que teremos atividades de sala, sim, senhor. E claro que cada aula é um aprendizado, né? Então, ficamos por aqui, mas já a gente volta com a correção.